Olá, tudo bem? Sou o professor André Diogo. Vou falar hoje um pouco sobre metodologia de estudos para as aulas de filosofia. A ideia é que a gente tenha alguns passos, alguns métodos, alguns procedimentos para a gente utilizar durante as nossas aulas de filosofia para que assim a gente tenha uma maior eficiência nelas. A primeira ideia que a gente vai trabalhar dentro dessa metodologia de estudos vai ser o que eu vou chamar de tríade de estudos, ou seja, são 3 elementos que vão permitir que a gente tenha um maior aproveitamento no estudo de um texto. Para você fazer essa tríade de estudos, você vai fazer 3 leituras de um texto. Então, é necessário que você faça uma diferença entre ler um texto e estudar um texto. Quando você vai ler um texto, por exemplo, quando você lê uma rede social, você está apenas lendo aquilo. 5 minutos depois você esquece, você não tem um aproveitamento, uma eficiência naquela leitura. Quando você já está estudando um texto, você vai ter que fazer várias leituras com atenção e com técnicas que você vai utilizar e que eu vou apontar aqui algumas técnicas. Então vamos lá. A tríade de estudo, como eu falei, ela vai envolver 3 elementos. O primeiro elemento vai ser uma leitura geral. Primeira vez que você receber o texto que você vai estudar, você vai fazer uma leitura geral. O que seria essa leitura geral? É uma leitura rápida do texto. Quando você acabar essa leitura geral, ou seja, a primeira leitura, aí você vai partir para a segunda leitura. A segunda leitura já vai ser o que eu vou chamar de fichamento. Então, o que é fichamento? Fichamento vai ser uma leitura um pouco mais atenta, ou seja, com mais atenção sobre o texto, que você vai sublinhar ou destacar as partes principais dele. Então, fichamento, que é a segunda leitura, é leitura mais atenta, sublinhando as partes mais importantes ou anotando estas partes. Realização de anotações e comentários. Né? Então, o que vocês vão fazer? Voltando um pouco. Primeira leitura, você vai fazer uma leitura geral do texto. Segunda leitura, você vai ler o texto de novo agora, destacando, sublinhando as partes principais. Depois de terminar a segunda leitura, aí sim você vai partir para aquilo que normalmente a gente faz, uma atividade, um resumo, algo que a gente quer extrair do texto. A terceira leitura é aquilo que eu vou chamar de resumo. Só que pode ser qualquer tipo de resumo. Quando você está fazendo exercício sobre um texto, você está fazendo um resumo também. E não apenas aquele resumo normal da literatura. A terceira leitura, o resumo, pode ser uma cópia daquilo que você fichou, daquilo que você sublinhou, pode ser um resumo normal, pode ser um esquema ou um mapa mental. O esquema ou mapa mental é aquele que eu tenho círculos, aí eu anoto algumas palavras dentro dos círculos, vou ter algumas setas, vou ter vários esquemas. Você pode fazer também uma resenha crítica, que já é algo cobrado um pouco mais nas faculdades. Você pode fazer um seminário, apresentações de trabalho em grupo e atividades sobre o texto. Qual que é o grande erro da maioria dos estudantes? É que quando eles pegam um texto para estudar, eles já querem partir logo para o resumo. Pegou o texto, está lendo lá o texto e já vai resumindo. Não pode fazer isso. Repetindo. Primeiro você tem que fazer uma leitura geral sobre o texto, a primeira leitura. Depois você vai fazer a segunda leitura sublinhando as partes principais. Depois, na terceira leitura, aí sim que você vai resumir o texto. Ok? Vamos agora tentar entender em que consiste a leitura e qual a importância dela. A leitura propicia a ampliação, ou seja, o aumento de conhecimentos. Então, a todo momento, a gente está tentando ampliar os nossos conhecimentos. A gente nunca se contenta com aquilo que a gente já sabe. E, portanto, a leitura se faz importante. Para selecionar um texto a ser lido, é preciso visualizar alguns elementos. Então, você vai escolher um texto que você vai ler. Quais são os elementos que vão estar presentes? Como a maioria de vocês sabe. Título, subtítulo, data de publicação, autor, sumário, introdução, bibliografia. Então vamos tentar identificar aqui. Vou pegar esse texto bem aqui. Tá? Então, você precisa identificar, quando você vai ler um livro, vai ler um texto, quais são os elementos principais dele. Então, eu vou ter título,
Vou ter o título aqui. Subtítulo, normalmente o subtítulo vai vir depois de 2 pontos, em uma fonte menor, que seja. Data de publicação, aí você já vai ter abrindo o livro, data de publicação dele. Autor, o autor já vem bem na capa. Os autores, ou as autoras. Sumário, então vamos tentar identificar aqui o sumário. Pronto, tá bem aqui, ó. Sumário. Tá? Introdução. Vamos ver aqui, introdução. Ou apresentação. Ok? E bibliografia, ou as referências bibliográficas. Vamos tentar identificar aqui. As referências bibliográficas, tá? São um conjunto de livros que serviram de base para o autor. É claro, por quê? Porque você não faz um livro só a partir da sua mente, um livro do nada. Você tem que ter referências. Na pesquisa científica a gente faz dessa forma. Você tem que ter referências para aquilo que você está escrevendo. Além disso, a gente vai ter alguns aspectos que devem ser observados na leitura também. Quais são esses aspectos? Primeiro, você tem que fazer uma leitura com um objetivo determinado. Eu vou fazer um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial, então eu vou pesquisar textos que falem sobre isso. Então você tem que ter um objetivo determinado. Você tem que ter preocupação com o conhecimento de todas as palavras. E para isso você vai utilizar dicionário. Você vai fazer a interrupção da leitura caso o texto não seja o esperado. Então, você vai fazer um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial, o objetivo é esse, sobre a Segunda Guerra Mundial, e aí durante a leitura do texto você percebeu que ele não está falando da Segunda Guerra Mundial, mas da Primeira Guerra Mundial. O que você faz? Você abandona a leitura do texto. Além disso, a gente tem que ter também espírito crítico. O que é espírito crítico? É você ter a capacidade de avaliar o texto no seu conjunto, não só aspectos negativos, mas também positivos. Então, espírito crítico, a avaliação do texto. Depois, você tem que fazer 2 coisas que são muito importantes para o estudo. Quando você pega um texto, você pode ou analisar o texto, ou você pode resumir esse texto. O que é analisar o texto? Vamos imaginar o texto de uma página. Se o professor pedir para você analisar o texto, o que você vai fazer? Você vai dividir o texto em várias partes principais. E aí você vai analisar cada uma dessas partes. Isso é análise. Ou seja, análise é você separar. E é por isso que normalmente durante uma análise de texto, você vai fazer um outro texto maior do que aquele primeiro. Então, se eu tenho um texto de uma página, e aí você vai fazer análise desse texto, a sua análise vai ter umas 4, 5 páginas. Ok? Agora vamos continuar nesse mesmo texto. Texto de uma página, e aí eu peço para você fazer a síntese desse texto. Então, enquanto a análise você aumenta, você separa, na síntese você reúne, você junta. Então, a síntese é o resumo dos aspectos essenciais. Então, novamente, quais são os elementos que devem ser observados em uma leitura? Primeiro, objetivo. Segundo, conhecimento de todas as palavras. Terceiro, interrupção da leitura se ela não está seguindo aquele seu objetivo. Quarto, espírito crítico, ou seja, avaliar o texto. Quinto, análise, separar, aumentar, isso que é análise. E sexto, síntese, reunir, diminuir, sintetizar.